Fala fiel, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e hoje vamos conferir o que a mídia disse sobre a derrota do Corinthians para o São Paulo, jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Então já deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada do Timão. Créditos e agradecimento aos canais ESPN Brasil e bora pro vídeo. Muito bem, fã de esportes, de volta com o nosso Linha de Passe para falar dessa vitória do São Paulo, 3-1 para cima do Corinthians. Vou falar uma coisa para você, que final de semana, hein? Vitória de virada na Copinha, São Paulo campeão em cima do Corinthians no retorno ao Pacaembu. Vitória hoje do São Paulo, 3-1 sobre o Corinthians no Morumbi, com o São Paulo interrompendo uma sequência de vitórias do Timão que vinha desde o ano passado. Lucas fazendo uma partidaça, um golaço inesquecível. Primeiro gol do Oscar com a camisa do São Paulo, e é verdade mesmo, o primeiro gol do Oscar com a camisa do São Paulo não tinha feito outra vez, foi muito rápido, não deu tempo de fazer um gol. E o quarteto funcionando, Pedro Ivalmeida. Boa noite para você. Tudo bem? Tudo bem? Um abraço a você, William, André, Breler, Celso. Um abraço, ótima noite. Com a gente, boa noite. O quarteto funciona, é claro, né? Porque todo debate pré-jogo morava ali na dúvida sobre o aproveitamento. Sai alguém, joga com os quatro, como é que o São Paulo vai marcar sem esses quatro homens? E a verdade é que o São Paulo começa, inclusive, bem o jogo, recuperando bola, pressionando. Muita gente se questionando como é que o quarteto poderia jogar sem bola. E levemente melhor. Faltava o que não faltou no segundo tempo. Faltava conseguir finalizar, faltava conseguir chegar ao gol do Corinthians. O Corinthians até chega com mais perigo. Rafael salva o primeiro tempo do São Paulo, é bom que se diga. O jogo vai empatado para o intervalo, o Corinthians até se recupera essa falha aí. Aí começa a falhar, né? É falha em cima de falha de um Corinthians que não dava exatamente espaço para o São Paulo finalizar no primeiro tempo, se recuperou e foi até melhor no finalzinho. E aí erra, você não pode errar diante de Oscar, você não pode errar diante de Luciano servindo Oscar, você não pode errar espaço na frente da área diante de um Lucas inspiradíssimo e você não pode errar também marcação dentro da área para dar espaço para o Lucas. E acho que essa vai ser a tônica. Você não vai poder respirar, dar muitos espaços para um São Paulo que tem muita qualidade individual do meio para frente e provou que sim, esses quatro podem jogar. Um debate como vai pressionar, se vai recuperar, se o Oscar vai aguentar a temporada, se vai ter recomposição, acho que ele vai existir. Mas, no primeiro momento, acho que o que fica é o gol do Oscar, a atuação excelente do Lucas, o que ele sobe para cabecear apesar da falha, a tabela que ele faz com o Calheiro, como ele entra tabelando, driblando como quer dentro da área do Corinthians. E o Corinthians, quando precisava estar atento no jogo, no início do segundo tempo, após esse belo gol para tentar entrar na partida, ele vacila. Ele precisava estar muito atento, porque tinha acabado de fazer uma troca, ele precisava proteger sua área, não consegue. Então, um Corinthians que, quando não podia, vacilou, e um São Paulo que raramente, quando teve algum espaço, foi letal. Primeiro, segundo, terceiro gol, o jogo já estava um pouco mais encaminhado. Então, é muito justo e é muito interessante o que a gente começa a ver desse São Paulo. Mas, claro, também, se a gente pede calma na semana passada, na hora de avaliar, na hora do pré-jogo, calma também agora, após o resultado. Agora, o torcedor tem todo o direito de fazer a festa, é contra o rival, o ano vai começando para valer, o ano vai, sabe, começando aquele sarro amanhã, no trabalho, na escola, na faculdade, onde quer que seja, e isso tem muito valor também. O São Paulo é hoje o time que teve os desafios mais interessantes nesse começo de temporada, embora, de novo, lá na Flórida, jogos com caráter amistoso, etc., mas jogou contra o Flamengo, tinha como base ali uma equipe que deve ser a equipe titular aí do Flamengo para começar o ano, enfrentou o Cruzeiro, também ainda se ajeitando, muita coisa, Gabigol, Dudu, Matheus Pereira, enfim. E agora já tem um clássico contra o Corinthians, né? O São Paulo teve alguns embates interessantes para testar essa equipe e para chegar ao jogo de hoje aí. O André, o que o São Paulo, o que o quarteto do segundo tempo teve que no primeiro tempo não teve? Começou bem, como disse o Pedro, teve lá suas dificuldades, a gente ainda questionava ali na redação, poxa, mas parece que algumas coisas não estão dando certo e no segundo tempo deslanchou. Boa noite a todos. Esse quarteto é um dos assuntos do jogo, acho que obrigatórios, porque o São Paulo não ganhou só o jogo de um rival importante, o clássico. A gente precisa lembrar que no atual cenário do campeonato estadual, os clássicos são as ocasiões especiais em que as camisas que são rivais se encontram, o torcedor tem um motivo para dar uma atenção diferente àquele jogo, porque ainda mais esse ano, com a pré-temporada reduzida a praticamente nada, os times, esses que estavam em campo hoje, eles estão treinando agora. Sim. Né? A pré-temporada está sendo feita durante o campeonato estadual. Então, São Paulo não ganhou só o jogo hoje. São Paulo ganhou a forma como se preparou durante a semana para este domingo. São Paulo joga com o Guarani no Morumbi. Sim.
com o time de hoje, Sim. enquanto o Corinthians também jogando no meio de semana, guardou o seu time para este domingo. Faz sentido de um jeito, faz sentido de outro, cada um tem a sua programação e sabe como fazer. Eu, por exemplo, fui surpreendido quando eu vi o mesmo time. Achei que, por causa da força do adversário, ser um clássico, o resultado é mais importante, a repercussão de uma derrota, de uma vitória é diferente. Eu imaginei que o Zubeldia hoje viria com pelo menos um jogador a menos desses 4. Mas não. A escalação utilizada é a escalação que hoje o São Paulino entende que deve ser trabalhada com esses jogadores, porque é a reunião dos jogadores que o São Paulo tem de nível mais alto. É a escala 2 por 1, né? O Zubeldia falou na última coletiva. Escala 2 jogos iguais. Folga 1. Folga. Ótimo. Início de temporada, os times estão mais cansados. O próprio São Paulo contra o Guarani no segundo tempo mostrou cansado. Sim. Alguns dias depois, esses jogadores estão aí e superam o Corinthians da forma como nós vimos hoje, com participação de todos eles. O Lucas, evidentemente, pelos gols. O Luciano roubou a bola para dar assistência ao Oscar. O Oscar finalmente marca um gol com a camisa do São Paulo, numa ocasião especial. E a jogada do segundo gol do Lucas tem Oscar, tem Caleri. Sim. E tem, obviamente, o Lucas para finalizar. Então, se os clássicos mostram como as equipes estão, eles são, né, um bom instrumento para você entender o momento de cada um. E até agora imaginava-se que o Corinthians, até porque não muda muito de uma temporada para outra, vinha com essas vitórias em sequência que fecharam o Campeonato Brasileiro, começa o estadual ganhando também, passando a ideia de que coletivamente estava mais inteiro que o São Paulo, que tem que receber o Oscar, colocar o Oscar para jogar, independentemente do momento físico dele, ele precisa estar em campo para ir ganhando, mas também com essa ambição de fazer com que esses 4 jogadores consigam se complementar, se entrosar, eles também precisam jogar. Parecia que o São Paulo tinha mais coisas a ajustar e probleminhas a resolver do que o Corinthians. E assim, mesmo considerando falhas defensivas que um time como o Corinthians não pode cometer, independentemente do adversário ser o São Paulo ou não, o São Paulo ganha, mostra que a sua estratégia foi superior, revela ao Corinthians que a coisa não é tão boa quanto parecia, mas ganha com um envolvimento decisivo de jogadores que, teoricamente, são pilares do time que o Zubeldia quer montar para esse ano. Então, é uma vitória bem geral do São Paulo, assim, a maneira como pensou o jogo, a forma como interpretou o jogo e os principais envolvidos nesse placar de 3-1. Primeiro é uma sensação, né, professor? Porque assim, é começo ainda, a gente está na 4ª rodada do Paulista e depende também da característica de cada adversário. Outros desafios vão aparecer na vida do São Paulo, no próprio Campeonato Paulista já nesse começo de ano. Mas a impressão que dá é que deu o tal do match, né? Rapidinho, né? Coisa assim, tô falando do quarteto mesmo, que é o principal destaque aí do jogo de hoje, parece que deu match ali rapidinho, hein? E logo, né, William? Boa noite a você, Boa aos noite. companheiros. Boa noite. Foi um fim de semana tão tricolor Muito. que pouco se falou dos 95 anos do clube que foram comemorados. Teve isso. 25 de janeiro, aniversário do São Paulo. É também a fundação do São Paulo Futebol Clube, versão 1930. Não, o clube já resolveu definitivamente essa questão. Deu match antes, viu, William? Quem assistiu os primeiros minutos de São Paulo e Guarani, também no Morumbi, pôde presenciar uma intenção de encontro entre esses jogadores, e a gente fala dos nomes individualmente, mas isso fatalmente aparece também no coletivo, muito interessante. Depois, contra o Guarani, o São Paulo, segundo tempo, pregou, chutou uma bola contra o gol do Guarani, mas já dava uma amostra de que podia fazer o que fez hoje. Na base, é verdade, os colegas já falaram também, muitas falhas do Corinthians. É começo de ano, mas é começo de ano e já estão aparecendo coisas boas do lado do São Paulo. Essas coisas boas não têm a ver com começo de ano. É começo de ano, mas o Corinthians precisa prestar atenção em bola aérea, precisa resolver sua saída de bola de uma maneira melhor, precisa estar ligado em momentos de jogos importantes. Isso independe de ser começo de ano. Isso aí você tem que fazer o ano inteiro. E ficou a impressão que esse time do Corinthians tende a se pagar sempre na frente. O dia que ele não se paga na frente, a coisa complica. Isso ficou muito claro hoje.
Independentemente das falhas do Corinthians, o terceiro gol do São Paulo, por exemplo, o gol do Lucas, é algo para entrar para a história desse clássico. Daqui a anos as pessoas vão falar do dia em que o Lucas driblou toda a defesa do Corinthians, entrou pelo meio e fez um gol num jogo em que ele começa se contundindo naquele lance, né? Com o Alex Santana, que deixa ali o braço, o machuca, por isso ele joga com essa espécie de máscara. E foi principalmente um segundo tempo muito claramente tricolor. No primeiro tempo havia um equilíbrio de clássico de começo de ano. As melhores chances tinham sido do Corinthians, né? No começo, com o Yuri Alberto, uma jogada ali pelo lado direito, né? Da defesa do São Paulo. Sim. Embora isoladas. E o chute ruim depois do Bidu. E um fim de semana que, somando juniores e profissionais, o Corinthians tomou muito gol de bola aérea, né? Muito gol de bola aérea. A gente fala assim dos clubes que tem que ter a mesma filosofia de trabalho em todas as categorias. Fala muito disso do Barcelona, mas isso é pro bem. Você não pode repetir esse tipo de erro, porque é fatal. Num jogo como o de hoje, que tendia ao equilíbrio, é fatal. E as peças do São Paulo individualmente funcionaram, isso se refletiu no coletivo, e no Corinthians foi o contrário. O Memphis, por exemplo, acumula o seu segundo majestoso muito ruim. O primeiro, acho que nem por culpa dele, ele entrou numa fria naquele jogo em Brasília, né? Já estava meio desligado naquele jogo, muito, né? E hoje reclamando, entrou desligado. E hoje reclamando mais do que de costume. Ele é um reclamão, mas hoje ele parecia pilhado, nervoso, e isso acabou não contribuindo para o time do Corinthians. O São Paulo não. O São Paulo hoje teve uma tarde de gala de muitos dos seus principais jogadores. O Luciano participando bastante, percebendo que naquela história de que alguém poderia sobrar seria ele, pelo menos em tese. Normalmente seria ele. O Calleri ainda destoando. A função do Calleri aí é outra, né? É que no primeiro tempo a bola também não estava chegando para o Calleri. Né? Então, mas até por ser o Calleri, né? Ele é um jogador que precisa ser alimentado. A hora que os gols voltarem para o Calleri, eu te diria que a alegria do tricolor estará definitivamente completa. Mas, desculpa, essa parede aí vale a presença dele em campo. Vale. Então, porque ele tem sido porque muito... se o São Paulo fizer... Não foi a única, né? Não, se o São Paulo fizer sacolas de gols em jogadas como essa, ele pode não ter feito, ele poderá não ter feito nenhum desses gols, mas as pessoas vão lembrar da participação dele. Outro que participou muito. E aí, Breiler? O que tem de melhor para se aproveitar do São Paulo para esse jogo? E também queria te ouvir sobre o Corinthians. Acabou a sequência de vitórias seguidas, primeiro adversário mais pesado, o Corinthians teve dificuldades. Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite para você, para os companheiros, fã de esportes. Olha, do lado do São Paulo, eu já imaginava que seria muito difícil para o Corinthians sustentar essa sequência de vitórias seguidas. Um tropeço hoje, jogando no Morumbi, contra o São Paulo, que tem muita qualidade técnica, ainda mais com esse quarteto que o Zubeldia montou, era um jogo previsível até de o São Paulo protagonista, o São Paulo buscando a vitória, até porque tem sido um adversário muito complicado para o Corinthians, principalmente fora de casa, desde a volta do Lucas Moura também, toda a aura que isso ganhou, e aí tem a eliminação na Copa do Brasil, tem a quebra do tabu em Itaquera. Então esse é o adversário que o Corinthians enfrentou. Então num roteiro ainda de pré-temporada, é normal um tropeço, a perda dessa sequência de vitórias. Então não vejo do lado do Corinthians que isso possa gerar qualquer tipo de instabilidade. Do lado do São Paulo, é legal observar o quarteto pelo que gera de jogo, e até o Oscar, por exemplo. O Oscar ainda não está na forma física ideal, mas se esforça o tempo inteiro para se associar com o Luciano, com o Calleri, mesmo que seja numa bola longa, com o Lucas do outro lado do campo. A gente viu o Oscar fazendo essa movimentação, puxando para o meio, indo lá para a direita para tentar tabelar, para tentar gerar jogo com um companheiro que ele conhece há bastante tempo. Então isso é muito positivo. Há ainda um desequilíbrio, porque no primeiro tempo o São Paulo começou melhor, o São Paulo foi ali, teve as rédeas do jogo, mas depois dos 20, 25 minutos, o Corinthians começou a chegar e foi encontrando cada vez mais espaço, porque essa recomposição ainda não é bem feita. Não é que ela não possa acontecer com o quarteto, mas é que é começo de temporada e o Zubeldia está azeitando isso, até os jogadores precisam entender, e como ainda não estão em forma física ideal, é natural que haja esse desequilíbrio. Mas com a bola, o segundo tempo deixou isso bem evidente. É um time que
deixa jogar sim, mas joga. E isso é o principal. Então, o funcionamento com bola é interessante. Tudo bem que o Corinthians termina o jogo com mais finalizações, uma finalização a mais que o São Paulo, 13-12, um pouquinho mais de posse de bola, até porque teve a necessidade de buscar o resultado no segundo tempo. Sim. Mas esses números, para começo de temporada, para esse quarteto, compensam, porque até o Zubeldia ajustar, equilibrar o time, vale ver esse quarteto. É isso, fiel. O São Paulo venceu o Corinthians por 3-1 no Morumbi. Um jogo complicado para o nosso timão, não é mesmo? Mas e aí, o que vocês acharam da atuação do time? Qual foi o destaque para vocês, mesmo com essa derrota? E o que vocês mudariam para os próximos jogos? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. Aproveita e já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para acompanhar tudo sobre o Corinthians. Tamo junto, fiel, e até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!